Nova Chevrolet Silverado, a bruta, está entre nós. Na verdade, entre nós nas ruas, só em 2024. As primeiras 700 unidades que a Chevrolet vendeu ainda vão chegar, provavelmente no começo do ano que vem, mas ela já chegou aqui para a gente testá-la e ver todos os atributos desta grandalhona que está voltando ao Brasil mais de 20 anos depois. Até me vestir a caráter aqui para falar da nova Silverado, mas antes vou tirar o chapéu e fazer aquele pedido de sempre para você. Se você está chegando no nosso canal, já aproveita, ajuda nós, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, personaliza lá qual playlist você quer ser notificado dos nossos vídeos, deixa aquele joinha garoto, maroto, travesso no vídeo, deixa também um comentário, diz o que você acha da Silverado que está aqui ao meu lado e se você prefere ela na briga contra a Ram 1500 ou Ford F-150 que chegaram antes dela. Não precisa colocar dinheiro nenhum aqui nesse chapéu, não precisa virar membro, não precisa mandar pix, nada. É só curtir e ajudar nós que é de graça. E agora, bora voltar a falar sobre a nossa gloriosa Chevrolet Silverado. A gente já mostrou essa picape num outro vídeo do canal, quando ela foi apresentada para o público brasileiro. Ela vai ser vendida por enquanto numa versão única, chamada High Country, o nome está aqui, e ela está sendo vendida por R$520 mil, na verdade R$519.990. O visual dela a gente já conhece, ela tem os faróis aqui de LED, apenas essa luz lateral aqui de posição alaranjada que é halógena. O resto a gente tem projetores e ecoled, guia de LED fazendo o DRL. Obviamente que ela já tem aqui, ó, gancho para você aplicar reboque, uma cara bem musculosa, uma grade enorme, muito robusta. E agora eu vou te mostrar a lateral dela. Se você for mais velho, igual eu, você vai lembrar que a Silverado já foi vendida no Brasil, né? Ela foi lançada no Brasil em 97, como ano modelo 98. Ficou no Brasil acho que uns 4 ou 5 anos, não fez sucesso, saiu de linha. Chegou a ser produzida no Brasil, não fez sucesso, saiu de linha. Tá voltando agora importada dos Estados Unidos. A versão é a High Country, né? Como eu falei para vocês. Só que ela tem umas particularidades. Ela é vendida aqui no Brasil com um pacote que é opcional lá nos Estados Unidos, chamado Z71. O que esse pacote traz? Pneus de uso misto, que a gente está vendo aqui que ela tem, amortecedores rancho, que são amortecedores preparados e que aumentam o vão livre do solo dela. Então essa picape aqui tem 24,3 centímetros de vão livre de solo. Aumenta também os ângulos, claro, são quase 25 graus de ângulo de ataque, mais de 21 graus de ângulo de saída, o que é um ângulo interessante para uma picape, né, que tem uma caçamba estendida. Todos os dados da ficha técnica vão estar exatos na descrição deste vídeo. E ela traz também algumas outras curiosidades. Eu vou pegar a chave dela aqui. Por exemplo, ela tem esses retrovisores que nos Estados Unidos eles são oferecidos só também, né, como um acessório para quem quer carregar reboque, né? Então aqui vai vir de série no Brasil, que é um retrovisor de duplo espelho, e ele tem essa luz chamada luz de porteira aqui e aqui para ajudar a iluminar e mostrar a extremidade dessa picape com esse retrovisor que parece uma raquete de tênis, né? É enorme este retrovisor e ele vai vir de série na Silverado brasileira. Sem esses retrovisores, ela já mede 2,6 de largura, então a bicha é larga. São quase 6 metros de comprimento e de entre-eixos a gente tem 3,74 de entre-eixos. É um entre-eixos enorme, é o maior do segmento contra a Ram e a Ford F-150. A chave dela é completa, ela tem, por exemplo, a partida remota do motor. Apertou 2 vezes, você já ouviu o ronco do motor V8 do Camaro, e é ele que eu vou te mostrar agora. A Silverado é enorme, eu pareço aqui quase um gnomo perto dela, mas olha só que boa notícia. Para abrir o capô, você aperta aqui, a abertura é amortecida, olha o tamanho dessa chapa do capô, né? Então se eu tivesse que jogar ela para cima, eu tava ferrado. Motorzão V8, montagem longitudinal. É um motor de 5,3 litros, como eu falei, é o mesmo motor do Camaro, só que numa variante amansada. Ele tem 360 cavalos de potência, 52,9 kgfm de torque.
O câmbio automático de 10 marchas, feito pela GM em parceria com a ZF, é aproveitado pela Ford e usado, olha só, pela F-150, uma das rivais da Silverado. Então as duas compartilham o mesmo câmbio, é um câmbio com trocas suavíssimas, assim, é um câmbio realmente espetacular. Tem a letra para troca de marcha lá no volante, quando eu estiver dirigindo vocês vão perceber. E esse motorzão ele tem um sistema chamado DFM, né, que é um gerenciamento ativo dos cilindros do motor. O que isso significa? Significa que ele desativa todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele pode deixar 7, 6, 5, 4, 3, só um cilindro em funcionamento, de acordo com a faixa de torque que você está usando a picape. São 17 combinações aí de gerenciamento para você poder otimizar o desempenho e o consumo de combustível. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando estiver em movimento, porque essa questão é importante para a GM, porque esse motor é o menos potente de todos. Tanto a Ram 1500 quanto a Ford F-150 oferecem mais ou 400 ou mais de 400 cavalos de potência. Essa aqui oferece 360 cavaletas. São 40 cavalos a menos, é uma diferença considerável. A GM fala que em termos de desempenho não faz tanta diferença assim, a gente vai ver isso na prática. O 0 a 100 declarado dela é de 7,4 segundos, ela tem 180 por hora de máxima oficial, né, limitada eletronicamente, mas esse gerenciamento ativo do motor é o trunfo dela para mostrar que ela tem quase o mesmo desempenho, pode perder um pouquinho, mas ela é mais econômica. No Inmetro, a Ford F-150 ainda assim ganha do consumo dessa aqui na estrada, perde na cidade e ganha na estrada. Ela ganha da Ram 1500 nos dois tipos de prova, né? Tanto rodoviária quanto urbana. E no nosso teste a gente vai ver se a gente consegue extrapolar ali os mais de 7 km por litro que ela promete fazer em rodovia. A gente vai pegar um trecho aí de 240 km com ela, vamos pegar a estrada, vamos pegar estrada de terra, estrada asfaltada, enfim, muita coisa. Vamos fechar aqui o capozão, que agora eu quero te mostrar a caçamba da gloriosa Silverado. Aqui atrás a gente tem uma caçamba com abertura elétrica da tampa, olha só, apertou 2 vezes na chave, ela abre. Só que tem uma pegadinha para voltar, ela tem a volta elétrica também, você tem que apertar 2 vezes e na segunda você tem que manter o botão apertado para ela fechar. Se você não fizer isso, deixa eu abrir aqui de novo, é divertido esse abre e fecha aqui. Se eu soltar no meio, ela vai interromper o fechamento, então fica esta dica para fechamento e abertura elétrica da tampa da caçamba da Silverado. Tem um degrau aqui para você subir, olha só, isso facilita o acesso. Essa unidade que eu estou gravando está com capota rígida, isso aqui vai ser um acessório e também vai ser um acessório. Esse outro item que eu vou mostrar aqui para vocês, essa caçamba está bem suja, porque a gente já rodou com essa picape, já pegou terra com ela. Esse acessório aqui, isso aqui é um forro extra, né, um tapete extra para você preservar a própria caçamba e te permite colocar uma carga que depois você pode arrastar para fora e tirar com mais facilidade. Eu achei isso aqui genial, realmente muito bem-vindo, só que é um acessório, você vai ter que pagar a parte por esse item. Vamos fechar aqui novamente a tampa da caçamba. A gente tem, obviamente, aqui preparação para reboque. A Silverado aguenta mais de 4 toneladas de reboque, né, desde que seja um reboque com freio. E eu não sei se vocês repararam, ela tem 2 antenas lá na frente. Do lado de cá, do lado do retrovisor direito, é uma antena para rádio AM/FM, uma antena enorme. E a antena do sistema multimídia e tal é a anteninha tubarão, que fica aqui do lado esquerdo, um pouquinho acima da cabeça do motora. Temos aqui a chapa com o nome Chevrolet estampado em baixo relevo, isso está voltando a virar moda no mercado de picapes. Lanternas com guias de LED, o resto da iluminação é halógena, mesmo em um veículo de 520 mil reais. E agora vamos entrar na cabine da gloriosa Silverado. Claro que a Silverado tem um estribo elétrico assim como as demais. Quando você abre a porta aqui, olha só, o estribo sai. Mas isso a F-150 e a Ram 1500 já tem também. O que elas não têm é esse
elemento aqui, ó. Ele tem um botão na extremidade, você faz aqui tipo um river dance, ó. Aperta o botão e ele recua ainda mais o estribo para você acessar a caçamba aqui também com mais facilidade. Esse recurso eu achei topzera. River dance de novo, o estribo tá de volta. Agora a gente vai entrar na cabine da Silverado. Com sua licença, deixa eu entrar aqui na cabine da nossa gloriosa Silverado. Vamos lá, bancos dianteiros, os dois estão ajeitados para mim, o do motorista especialmente. Tem 1,70 de altura, sou um bocado baixinho, né? Vocês que acompanham os vídeos da Mob Alto já sabem. E olha isso aqui, minha gente, fica um espaço para eu quase deitar no banco traseiro. A gente não poderia esperar diferente de uma picape desse tamanho, né? A Chevrolet diz que a Silverado é a picape média grande, né, do mercado brasileiro, entre as três que são vendidas, com o maior espaço interno para a cabeça e também para as pernas. E honestamente isso não faz muita diferença porque as outras duas também são enormes. Mas a gente pode dizer que a Silverado é um dos poucos veículos à venda no Brasil, junto com a Ram 1500 e a Ford F-150, que oferece um espaço real para 3 adultos se sentarem no banco traseiro sem ninguém ficar esfregando no ombro de ninguém. A gente tem aqui um apoio de braço escamoteado com 2 porta-copos e um porta-objeto, se você quiser. Ela tem um rebatimento duplo do assento aqui em 60 por 40. Então aqui, ó, eu consigo rebater facilmente. Deixar um espaço para carga seca, se eu não quiser colocar na caçamba, ou ter acesso aqui ao triângulo de sinalização, macaco e tudo mais. Esse aqui também rebate. E se eu puxar aqui, olha só, eu tenho um porta-objetos do lado de cá. Com licença. Eu também tenho um porta-objetos para pequenos objetos que eu queira deixar mais bem guardadinhos dentro da cabine. De resto, a gente já esperava, né? Encosto de cabeça independente, cinto de 3 pontos em todas as posições, isso é obrigatório no Brasil. Ganchos Isofix. A gente tem 2 iluminações em LED aqui independentes para o banco traseiro. Não tem alça de teto, tem alça aqui só na coluna B para ajudar a entrar ou sair da cabine. E a gente também tem 2 revisteiros, 2 porta-copos aqui e não tem teto solar. Quer dizer, tem um teto solar lá na frente, mas ele não é panorâmico como o das concorrentes. A GM justifica que é para facilitar a blindagem, porque com um teto maior a blindagem fica mais complicada, com necessidade de colocar mais peso ali no teto sobre o vidro. Se é verdade ou não, não sei, mas essa é a justificativa. Dupla saída de ar, tem aquecimento aqui nos bancos traseiros também em até 3 níveis nesses 2 botões, tomada USB tipo C, tomada USB tipo A. Então esses são os recursos que temos na fileira traseira da Silverado e agora a gente vai conhecer a dianteira, que tem mais um monte deles. Hoje eu vou vir de cá para mostrar para vocês o painel. Começando aqui pelo console, tem obviamente um baú enorme embaixo deste apoio de braço no console central, que inclusive é dividido em um outro porta-objetos e ele desliza por aqui. Ele é capaz de deslizar para cima e para baixo. Embaixo dele tem um outro porta-objetos gigantesco. Tem aqui uma tomada padrão americano de 110 volts, outra tomada USB tipo C, outra tomada USB tipo A, uma luzinha cortesia de LED neste porta-objetos e um carregador de celular por indução que fica inclinado assim para baixo. Falar em inclinação, uma coisa que eu esqueci de falar que o pacote Z71 traz, deixa eu fechar isso aqui, tá atrapalhando, é o assistente de descida. O controle de descida também vem nesse pacote Z71 que está presente na Silverado High Country vendida no Brasil. E o botãozinho para acessá-lo está aqui no painel. Temos aqui mais 2 porta-copos, mais porta-trecos, porta-celular, porta-moedas, enfim, como você quiser chamar, aqui na parte da frente do console central, ao lado da manopla de câmbio, que é uma manopla diferentona aqui, ela é tipo uma espécie de manche, né? Tipo um manche, mas um manche apenas parcial, né? Não um manche inteiro, ou um joystick, enfim, como você queira chamar. À esquerda do volante nós temos os controles do Head-Up Display, muito facinho de mexer, são 3 botões, um mexe no brilho, o outro troca as informações e o outro liga ou desliga. Eu acho ótimo quando as coisas são fáceis assim de mexer. E também à esquerda aqui do volante a gente tem
o botão do freio de estacionamento eletrônico, os comandos da tração 4x4, eu vou falar mais sobre elas com o carro em movimento, e os comandos do farol, incluindo a iluminação da caçamba ou não. O teto solar está aqui, falei para vocês, ele é simples e além de tudo, ó, a persiana dele é manual, não é elétrica como em outras picapes. Então nesse quesito a Silverado ficou devendo. Mais luzes de cortesia aqui no teto, os botões do sistema OnStar e o retrovisor interno que tem a função de câmera. Vou mostrar isso também com o carro em movimento para vocês. Aqui no painel a gente tem um acabamento muito legal, muito bom. Material suave ao toque aqui no topo do painel, com um revestimento em couro. Esse elemento aqui em madeira, isso aqui, ahá, ele abre, é um porta-objetos acima do porta-luvas escondido. Tem o porta-luvas aqui embaixo também, a abertura é amortecida. Todo o acabamento aqui dos bancos, a guarnição das portas é muito bem construído, com materiais suaves ao toque, né, na sua maioria. Sistema de som Bose, que tem uma ótima qualidade. O volante é enorme, a gente está vendo aqui. Vou ligar aqui a picape, porque agora eu quero mostrar para vocês alguns outros sistemas em funcionamento. Vou mostrar para vocês aqui o ar-condicionado digital. Ele tem um monte de teclas aqui, um monte de botões. Isso pode confundir um pouco, mas depois você pega a manha, vai embora. Aqui você mexe na intensidade, né, mais ou menos, a ventilação. Aqui você mexe na temperatura, aqui a temperatura na zona do passageiro. Aqui em cima você escolhe o tipo, né, de ventilação que você quer, direto para o rosto, para os pés, tudo mais. O que eu achei interessante é que ele não tem a opção simultânea para o seu rosto e para os seus pés. É só para um ou para outro, ou para cima com o desembaçador. E o modo automático e o modo sincronizado entre as duas. Achei curioso não ter para o rosto e para o pé simultaneamente. Os desembaçadores, desembaçador traseiro, tem um vidrinho traseiro que abre ali atrás, eu não mostrei isso para vocês. Tem um botão para fazer a abertura elétrica da caçamba aqui nesse console, mas voltando a falar do ar-condicionado, a gente tem 3 botões aqui nas laterais que são para você fazer a ventilação dos bancos dianteiros ou o aquecimento só do encosto lombar ou o aquecimento do encosto lombar e do assento. Isso obviamente para você usar em locais mais frios. Se você estiver num local com calor, aí a ventilação do banco é o item mais importante. Esse banco aqui também, o do motorista, ele tem uma vibração de alerta que você pode escolher na central multimídia para colocar, por exemplo, eu não quero que fique apitando o alerta de frenagem emergencial ou o alerta do tráfego traseiro cruzado com a frenagem emergencial. Em vez de ele apitar para dar um alerta, ele vai dar uma vibração no banco. Isso pode ser muito legal, por exemplo, sei lá, você está com criança viajando, as crianças estão dormindo no banco traseiro para não ficar apitando, para não acordar a pirralhada. Então, isso pode ser uma boa, um bom uso aqui. E aqui a gente tem o controle para você fazer a integração aqui ou desacoplar o reboque, né, da picape. Como eu falei, ela tem uma capacidade de reboque grande. Então aqui os comandos do ar-condicionado da Silverado. Quadro de instrumentos 100% digital, a tela é de 12 polegadas. Ó. A coluna de direção você faz a regulagem também de modo elétrico. Então tá aqui regulada para mim. Esse quadro é bem simples de mexer, realmente é um quadro digital muito funcional. Gostei aqui de fazer as configurações dele, muito intuitivo, facinho de mexer mesmo, bem tranquilo. Tem várias informações aqui sobre o veículo. Aqui, por exemplo, monitoramento de pressão dos pneus, uma bússola se você precisar, né, tá num local mais ermo, tal, o telefone que está conectado, e aqui as informações, por exemplo, o layout da tela, que eu consigo mudar, ó, clássico, moderno. Ele tem tudo isso, tem um sistema de tração bem completo que eu já vou falar para vocês também com o carro em movimento, e ele tem a central multimídia de 13 polegadas, a tela é horizontal, diferentemente da RAM, que a tela é vertical, e ele tem um sistema chamado Google Built-in. O que significa isso? Significa, sabe como se você tem uma conta no Google, aí você tem essa conta logada no seu notebook, você tem essa conta logada no seu celular. Aqui é a mesma coisa, você loga na sua conta do Google e ela já puxa todas as informações que você tem. Então, tudo que você tem salvo de favoritos de mapa, etc, etc, tudo isso já é puxado quando você faz o login
com a sua conta no Google, incluindo o Google Maps. Você consegue acessar outros aplicativos ligados ao Google e tudo mais para mexer aqui na central multimídia sem precisar fazer o pareamento via Android Auto ou Apple CarPlay. Isso é bem interessante. E para movimentar esse sistema, a Silverado vem com um chip dedicado a bordo. Quem comprar essa picape vai ter 1 ano de internet, né, de Wi-Fi grátis, né, fornecido pela GM, né, com um chip da operadora Claro. Depois você tem que pagar uma mensalidade para ter acesso a esse serviço, porque você precisa ter internet a bordo da picape. Inclusive, ela faz atualizações, né, do software e até do software de outros softwares, né, ligados à central eletrônica do motor e tal, para mudar as calibrações do carro, enfim, atualizar aqui a interface, os aplicativos da central multimídia. Tudo isso é possível de fazer, essa atualização remota, mas para isso você precisa ter a internet funcionando, tá? Aqui tem o Google Assistente também, mas ele não vai funcionar porque ele já deu uma mensagem ali que eu tô sem conexão com a internet. A gente tá no meio do nada aqui e realmente não tem conexão. Mas você tem aqui acesso ao mapa. Se eu colocar aqui, ó, ele já vai colocar todas as informações que eu tenho na minha conta do Google que já estão salvas, e é muito facinho de mexer, né, nesse sistema aqui. Você consegue entrar aqui no Play Store e baixar aplicativos. Ele vai precisar de internet aqui também, o que ele não tem, mas você consegue baixar o Spotify, o Deezer, ele já deixar tudo baixado aqui. Como eu falei, você não vai precisar entrar no seu celular, plugar o seu celular aqui para fazer a utilização desses serviços. E essa central é bem intuitiva, bem fácil de mexer. A GM sempre foi expert nisso, né, especialista nisso. E a nova Chevrolet Spin, que vai chegar em 2024 no mercado brasileiro, a nova S10 também devem trazer alguma coisa parecida com isso aqui no novo sistema MyLink que a GM está desenvolvendo para o mercado brasileiro. E aqui a gente tem os botões do Parque Assist, né, na verdade dos alertas, né, sonoros dos sensores de estacionamento, o botão novamente para abrir ou fechar eletricamente a caçamba, controle de tração, controle de velocidade. Nesse botão aqui você faz a abertura simultânea de todos os vidros, se você quiser. Para fechar, eu não descobri como fecha aqui, só pelas teclas mesmo. Todos os vidros são elétricos com a função um toque, e aqui você entra na home da central multimídia. Então a gente está vendo aqui a câmera, ó, do retrovisor, que você consegue mexer aqui no brilho dela no próprio retrovisor, aumentar ou diminuir o brilho, aumentar ou diminuir o zoom, aumentar ou diminuir o foco, né, o ponto onde essa câmera está focando. Tem até um pé de manga aqui em cima da gente. Você consegue fazer isso por aqui. E aqui tem um sistema de câmeras em 360 graus. Então aqui eu estou vendo a dianteira da picape, aqui eu estou vendo uma projeção em 180 graus de tudo que tem ao redor da dianteira dela. Aqui eu estou vendo os pontos cegos das duas laterais. Aqui eu estou vendo a traseira, né, o que tem logo embaixo da traseira dela. E ela tem outras opções de câmera também. Aqui é a câmera da caçamba, né? Quando ela está aberta você consegue ver a carga, se ela está se movimentando ou não. Tem a câmera também de reboque, mas nesse momento elas não estão ativas. Enfim, tem várias opções aqui de funcionamento da câmera da Silverado. Então esta é a cabine da Chevrolet Silverado. Acho que a gente deu um giro completaço por ela. E só para mostrar a abertura elétrica aqui da tampa da caçamba pela cabine, ó, eu aperto uma vez, ela abre, ó. Tô vendo pela câmera de ré aqui, olha só que maravilha. Ok, abriu. Para eu fechar é igual a lógica da chave, eu tenho que manter apertada. Aí ela fecha sozinha. E agora vamos andar e ver como ela se comporta em movimento. A gente vai andar no asfalto e na terra. Bora? Bora então começar o test drive. Vamos para a estrada então. A gente está vendo aqui os gráficos dinâmicos, ó, da câmera 360 graus da Silverado. E vamos embora pegar a estrada com ela. Os retrovisores externos são enormes, parecem de caminhão, né? Eles são bipartidos também. E uma parte
tem uma visibilidade mais normal, a outra com um zoom mais voltada para baixo, pegando ali os paralamas, para tentar minimizar mesmo os pontos cegos. Afinal, a gente está falando de uma picape com quase 6 metros aí de comprimento, então essa é a questão. E agora que a gente está em movimento aqui, o que acontece, né? A Silverado é uma picape, ela não é uma picape de trabalho, não é o foco dela ser uma picape de trabalho. Ela é aquela picape para o fazendeiro comprar, para usar para passear com a família dele, entendeu? Uma picape mais de luxo, mas que ela vai ter uma capacidade off-road ali para andar numa estrada de terra e tudo mais. Vai ser alta, vai ter pneus capazes aí de operar bem em uso misto. Então essa que é a pegada da Chevrolet Silverado, assim como a Ram 1500 e a Ford F-150, que são as rivais dela. Ela tem um motor V8 a gasolina, e esse motor, tanto ela quanto a F-150 quanto a Ram, utilizam motores a gasolina e não a diesel, porque elas não têm capacidade de carga de 1000 toneladas. A capacidade de carga delas fica abaixo das 1000 toneladas, e por conta disso elas não conseguem homologação para rodar com motor a diesel, por isso que elas são vendidas com motor a gasolina no Brasil, sempre com motor V8. No caso desse aqui é o mesmo motor do Camaro, um motor 5.3 V8, numa calibração mais mansinha. A gente está falando aí de 360 cavalos de potência e 52, quase 53 kgfm de torque, que inclusive é menos do que os 400 cavalos ali da Ram 1500 e dos 405 cavalos, se eu não estou enganado, da Ford F-150. Então ela é a menos potente das três e é a com menos torque das três. Para quem gosta de número de ficha técnica, isso pode pegar. Na prática, sendo bem honesto, a diferença entre elas é muito pequena em termos de desempenho. E a verdade é que a Silverado é uma picape muito confortável, né? A gente começou a rodar agora aqui com ela. Ela tem um conjunto de suspensão por duplo A na dianteira e eixo rígido com molas semi-elípticas na traseira, mas apesar disso, ela não fica quicando a traseira tanto assim. Ela tem uma calibração muito voltada realmente para o conforto, e quando você está rodando suavinho assim, igual a gente está fazendo agora, parece que você está rodando num SUV. Não vou dizer um SUV monobloco, mas um SUV. Agora que o banco ele deu uma tremida, ele tem um alerta no banco do motorista, que se eu me aproximar muito do carro à frente, ele entender que está chegando numa situação de perigo de colisão, ele treme aqui o banco para me dar um alerta de que tem um carro ali na frente. É um dos sistemas de segurança desse carro. A gente vai falar mais um pouquinho. E como eu vinha dizendo, é muito confortável a Chevrolet Silverado. Não vou dizer que é tão confortável quanto um carroceria monobloco, mas para um veículo de chassi de longarina, ela tem uma dose de conforto muito bom. A carroceria não fica dançando, né, em cima das longarinas, então você não sente aquela coisa de efeito gelatina ali, né, a bordo do carro. Realmente é um comportamento exemplar. E além disso, você não escuta ruído praticamente de motor, né? A gente tá falando de um motor V8, então quando você tá rodando assim suavinho, que nem eu tô agora, que é 80 por hora, você não escuta ruído praticamente nenhum dentro da cabine de motor. Você só vai lembrar que você tá com uma picape com um motorzão V8 do Camaro quando você fizer isso aqui, ó. Você dá um kickdown, aí vem aquele ronco de motor, e que, graças a Deus, não é um ronco de um motor 3 cilindros ou 4 cilindros berrando, é um ronco de um V8. Então é um ronco muito agradável de se escutar, mas ele só vem realmente nos kickdowns. Agora a gente vai pegar aqui uma curvinha com a Silverado e realmente a gente percebe que assim, ela não tem aquele comportamento, por exemplo, que várias picapes médias vendidas têm, de a direção ser demorar para dar respostas, né? Você virar e a direção você vira a direção, é só depois de um tempo que você começa a sentir o carro fazendo esterço. Isso é bem interessante. É uma picape muito bem calibrada, né? Muito bem construída a Silverado, e dá pra gente dizer talvez aí que nessa parte de dinâmica assim, talvez ela seja do
Clio aí a mais bem acertadinha, o que vai compensar a questão de não ter tanta potência quanto as rivais, mas a briga entre elas é bem interessante. Aí você pode até me dizer nos comentários qual das três você prefere. E ela tem um sistema de desativação dos cilindros, né? Então, se você não estiver usando, se você estiver numa velocidade de cruzeiro baixinha como eu estou agora, ela vai desativar metade ali, até metade dos cilindros, vai rodar como um carro de 4 cilindros para economizar combustível, né? Essa é uma das prerrogativas da Chevrolet para justificar ela ter menos potência, né, do que as rivais. Na prática, no consumo do Inmetro, os números vão estar na descrição aqui do vídeo, ela é mais econômica do que a Ram 1500, os 2 ciclos, só que ela não é mais econômica do que a F-150 em ciclo rodoviário. Ela tem 7,6 km por litro na estrada e a F-150 alcança ali acho que 8,2, se eu não estou enganado. Porém, com esse sistema de desativação dos cilindros, você consegue até alguns dados melhores aqui de consumo. Eu, por exemplo, estou rodando aqui com ela neste momento e ela está acusando aqui, no painel 6,4 km por litro. Ou seja, eu não estou conseguindo nem bater a média do Inmetro. Mas outros jornalistas que estão rodando aqui me mostraram ali números perto de 10 km por litro, então dá até para você chegar num número decente. Mas vamos combinar, né, gente? Quem compra uma picape desse tamanho aqui tá pouco preocupado com o consumo de combustível, né? De qualquer forma, ela tem esse sistema de desativação dos cilindros que faz, segundo a GM, com que ela tenha 17 mapas diferentes de atuação do motor de acordo com a demanda. Ela tem 4 modos de tração, então ela tem o 4x2, né, com a tração traseira. Ela tem um modo alto aqui na esquerda do painel, que ele ativa um 4x4 integral, né, distribuindo ali o torque entre as rodas. Você pode usar inclusive esse sistema no asfalto, sem prejudicar o desempenho da picape, nem a mecânica dela, em dias de chuva, por exemplo, para você garantir mais estabilidade e tudo mais. Ela tem o 4x4 convencional, que aí é o 4x4 mecânico mesmo, né, setado ali para distribuir o eixo entre as duas rodas paritariamente. Tem o 4x4 com reduzida, e esse é o último modo, né? Eu falei que era um 4. Tem o 4x4 com reduzida e com um diferencial blocante para você poder transpor obstáculos aí com mais facilidade. A gente ainda vai pegar uma estrada de terra para ver tudo isso em funcionamento. E estou aproveitando aqui a estrada para testar também o pacote ADAS, né, da Silverado. Liguei aqui o ACC dela, ela tem o ACC, tem a frenagem autônoma de emergência, ela tem a possibilidade, né, como ela tem um chip nativo, de fazer inclusive atualizações, né, desses módulos e tudo mais remotamente, inclusive de conectividade. E ela tem também o assistente de permanência em faixa. O ACC você liga aqui pelo volante, o assistente de faixa é aqui embaixo no painel da central multimídia. Todos estão ligados. Eu coloquei aqui um pouquinho acima da velocidade máxima da via, que é 100 por hora, eu estou deixando aqui em 113 por hora, mas eu estou rodando efetivamente a 90 e a 88, 90 por hora, porque tem uma outra picape na minha frente ditando o ritmo e eu estou seguindo ela aqui bem na maciotinha. Aqui no próprio volante eu ajusto a distância para o veículo à frente também, são 3 níveis de ajuste, acabei de fazer, e ele tem um assistente ativo de faixa que inclusive está funcionando agora, ele está corrigindo aqui a Silverado de um lado para o outro. Já dá para a gente perceber que ele é aquele sisteminha, ele ainda não é tão avançado quanto de algumas marcas de luxo, até algumas marcas já generalistas como da Honda, que deixa o carro realmente centralizado na faixa. Aqui a gente fica indo um pouquinho de um lado para o outro, ele corrige o volante aqui, corrige ali, mas é um comportamento até bem sutil. E vamos combinar, né? Esse tipo de pacote de ADAS, para um veículo desse tamanho, com esse peso, com esse porte, é mais difícil mesmo de você trabalhar um pacote
de hadas para veículos desse tipo e deixar eles tão refinadinhos quanto o de carros menores. Mas enfim, tá funcionando legal aqui o hadas da Silverado. Entramos agora numa trilha de terra aqui com a nova Silverado High Country. Aqui à esquerda do volante a gente selecionou os modos de condução. A gente tem 3 modos, tem o normal, tem o Sport e tem o modo que eu vou colocar agora, que é o Off-Road. Coloquei no modo Off-Road. Mesmo no modo Off-Road, ele ainda está mantendo ali a tração 4x2 traseira, né? Então eu vou clicar aqui no botão alto e ele vai entrar no 4x4 integral, né? Automático. Até porque essa trilha aqui até o momento tá uma mãozinha com açúcar, é só mais uma questão de precaução. Aqui a gente já consegue perceber mais como a Silverado é um projeto de uma picape ainda com um chassi de longarina, né? O volante tá dando aqui um pouco mais de rebote aqui ao passar pelas costelinhas de vaca. Tô sentindo a carroceria dançar um pouco mais, mas ainda num nível muito baixo para uma picape que não tenha a estrutura monobloco, né? Então aí aqui a gente percebe realmente que é um veículo que traz um nível de robustez muito grande e que justifica porque que ele deve fazer sucesso, né? Que vai ser adquirido e comprado, né, por fazendeiros, pessoal aí do agro, que vai querer ter esse carro aqui como uma picape de passeio aí, mas capaz de acessar ambientes um pouco mais inacessíveis, apesar de não ser o carro de trabalho, né, da fazenda e tudo mais. Apesar disso, esse veículo aqui ele tem uma capacidade de reboque ainda grande, né, acima de 4 toneladas. O que eu falei lá da capacidade de carga, que não chegava a 1 tonelada, mas a de reboque passa de 4 toneladas, então é uma capacidade de reboque muito grande. E além de tudo, é o que eu falei para vocês, a caçamba, o volume da caçamba são quase 1.800 litros de volume, então também é a maior litragem do segmento. Então a Silverado consegue colocar bastante carga ali atrás, se você precisar, dentro da capacidade de carga dela ali, que é um pouquinho acima de 700 quilos. É engraçado porque, apesar, né, do ombro dos pneus, de toda essa característica, a suspensão dela não é tão molenga quanto a gente esperaria. Ela tem até um comportamento firminho, assim. Isso me surpreendeu muito agora nesse primeiro contato, nessa pista off-road aqui com a Silverado High Country. Então, enfim, minha gente, esta é a Silverado High Country, que efetivamente a gente só vai ver nas ruas em 2024, né? Porque a GM fez a pré-venda, né? Um lote com 500 unidades, já está todo vendido, só que a entrega mesmo só vai acontecer no começo de 2024. Não vai acontecer esse ano, então você não vai vê-la nas ruas ainda em 2023, só no ano que vem mesmo. Olha aqui, ela deu uma traseiradinha agora, caçamba vazia, né? Tem uma tendência a esse comportamento. E a gente se vê então no nosso próximo Mob Vlog. Deixe seu comentário, diz o que você achou sobre a Silverado, que eu quero saber o que você pensa a respeito dela. Aquele abraço, até a próxima e hasta luego.